O sol mal havia nascido quando senti o peso do chicote nas minhas costas. Era sempre assim, todos os dias desde que me lembro. Meu nome é Joaquim, mas isso não importa aqui na Fazenda São Tomé. Aqui sou apenas mais um entre tantos, um corpo que trabalha até a exaustão para que outros possam viver no conforto. A Fazenda São Tomé era uma das maiores produtoras de café da região. Campos intermináveis que se estendiam até onde a vista alcançava, todos cultivados por mãos como as minhas, mãos que carregavam marcas de gerações de sofrimento. O senhor Eugênio Montenegro, dono dessas terras, era conhecido por seu temperamento instável e pela crueldade com que tratava seus cativos. Foi numa manhã de abril de 1851 que tudo mudou. O céu estava carregado, prenunciando tempestade, e os trabalhos na fazenda seguiam com a urgência de quem tenta vencer o tempo. Eu havia sido chamado a Casagrande para ajudar com alguns reparos no assoalho do quarto principal. Era raro sermos convocados para o interior da casa, e isso só acontecia quando precisavam de mãos habilidosas para consertos que os brancos não sabiam fazer. Ao entrar naquele mundo proibido, senti imediatamente o peso da diferença. O chão brilhava de tão limpo, os móveis reluziam com o polimento diário, e o ar tinha um cheiro doce que jamais havia sentido nas senzalas. Trabalhei em silêncio, consertando as tábuas soltas, enquanto tentava passar despercebido. Foi quando ela caiu, rolou de cima de uma comoda alta e aterrissou quase aos meus pés, como se tivesse vida própria. Uma corrente de ouro, tão brilhante que parecia capturar e amplificar a pouca luz que entrava pelas janelas da casa grande. Fiquei paralisado, olhando aquele objeto que valia mais do que toda a minha existência. Meu primeiro instinto foi chamar alguém, devolver imediatamente. Conhecia bem as consequências de ser pego com algo que não me pertencia. Mas então, algo estranho aconteceu. A casa estava estranhamente silenciosa. O feitor que deveria estar me vigiando havia sido chamado para resolver algum problema nos fundos da propriedade. Estava sozinho no quarto, com aquela corrente dourada aos meus pés. Com o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito, agachei-me e peguei a corrente. Era pesada, mais pesada do que imaginei. Em meus dedos calejados pelo trabalho árduo, o metal frio parecia zombar da minha condição. Sem pensar duas vezes, escondi-a na barra do meu calção rasgado. Terminou o serviço? A voz do feitor me assustou, fazendo meu sangue gelar nas veias. Sim, senhor. Tudo pronto, respondi, baixando os olhos, como sempre fazíamos ao falar com os brancos. Então volte para a senzala. Amanhã tem mais trabalho. Saí da casa grande com passos pesados, sentindo o metal contra minha pele. Cada passo parecia me levar mais longe da sensatez. O que eu estava fazendo? Roubar algo da casa grande era assinar minha sentença de morte. Mas algo dentro de mim, algo que não conseguia explicar, me impediu de voltar e devolver a corrente. Naquela noite, deitado no chão duro da senzala, examinei meu tesouro à luz fraca de uma brecha na parede. Era uma corrente fina, delicada, com um pequeno medalhão pendurado. No medalhão, havia algo gravado, mas a luz era insuficiente para que eu pudesse ver com clareza. Mesmo assim, sabia que tinha em minhas mãos algo de grande valor. A noite foi longa. Não consegui dormir pensando no que faria com aquela corrente. As possibilidades eram limitadas para alguém na minha condição, mas havia uma que não parava de se formar em minha mente: fuga. A corrente poderia ser minha passagem para a liberdade. Poderia trocá-la por ajuda, usá-la para subornar alguém que pudesse me auxiliar a chegar até um quilombo. Porém, havia algo estranho naquela corrente. Quanto mais a segurava, mais sentia uma espécie de peso que ia além do físico, como se ela carregasse algo mais que seu valor em ouro. Na manhã seguinte, o sino tocou anunciando que algo diferente havia acontecido. Todos fomos reunidos no terreiro em frente à casa grande. O senhor Eugênio, com o rosto vermelho de fúria, gritava ordens para os feitores. Procurem em todos os cantos. Revirem tudo. Quero esse ladrão encontrado hoje. Meu coração quase parou. Ele sabia. De alguma forma, ele já sabia que a corrente havia desaparecido. Ao meu lado, pai Damião, o mais velho entre nós, sussurrou: "O que está acontecendo?" Foi Benedita, que trabalhava na cozinha da casa grande, quem respondeu:
É a corrente da senhora Ana Luísa. Desapareceu. O senhor está furioso. Ana Luísa era esposa do senhor Eugênio, uma mulher delicada que raramente era vista pelos escravos. Diziam que ela sofria de alguma doença que a mantinha confinada aos seus aposentos. Durante todo o dia, os feitores reviraram cada canto da fazenda. A tensão era palpável. Eu trabalhava no campo, tentando manter a calma, enquanto sentia o peso da corrente escondida em um pequeno buraco que havia feito sob minha esteira na senzala. Foi no final daquele dia que ouvi, pela primeira vez, sobre o segredo da corrente. Pai Damião me chamou para trás do galpão de ferramentas. Cuidado, meu filho. Há algo estranho acontecendo nesta fazenda, disse ele, com os olhos fixos nos meus. Você sabe do filho do senhor? Assenti levemente. Todos sabíamos da tragédia que havia se abatido sobre a família Montenegro. O jovem Teodoro, filho único do casal, havia morrido afogado no rio que cortava a propriedade, há pouco mais de um ano. Desde então, a senhora Ana Luísa raramente saía de seus aposentos, consumida pelo luto. Dizem que ele não morreu afogado, continuou o pai Damião, baixando ainda mais a voz. Dizem que foi assassinado. E a corrente que procuram hoje, era dele. Senti um frio percorrer minha espinha. A corrente que havia encontrado pertencia ao filho morto do senhor? Porque estaria no quarto principal, então? Como sabe disso, pai Damião? Os mortos falam comigo, filho. Sempre falaram. E o jovem Teodoro não descansa em paz. Naquela noite, não consegui dormir. A corrente parecia queimar através da terra onde a havia escondido. A ideia de que estava com um objeto que pertencia a um morto, e não a qualquer morto, mas ao filho do homem que controlava nossas vidas, me aterrorizava. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Precisava descobrir mais sobre aquela corrente antes de decidir o que fazer com ela. E havia apenas uma pessoa que poderia me ajudar, Mãe Zefa, uma velha escrava que servia a casa grande desde antes de eu nascer. Ela conhecia todos os segredos daquela família. Encontrei-a lavando roupas no riacho, afastada das outras mulheres. Aproximei-me com cuidado, olhando ao redor para garantir que ninguém nos observava. Mãe Zefa, chamei baixinho. Preciso lhe perguntar algo. Ela ergueu os olhos cansados para mim. Suas mãos, deformadas pelo trabalho, continuavam a esfregar um lençol contra a pedra. O que foi, menino? A corrente do jovem Teodoro. O que sabe sobre ela? Suas mãos pararam de se mover. Ela olhou ao redor, nervosa, depois fez um sinal para que eu me aproximasse mais. Como sabe da corrente? Sussurrou. Ouvi os brancos falando, menti, sentindo um nó na garganta. Mãe Zefa suspirou profundamente. Essa corrente foi um presente que a senhora Ana Luísa deu ao filho no dia em que ele completou 15 anos. Era uma relíquia de família, passada de geração em geração. Dizem que traz proteção. Mas não protegeu o menino, não é? Fez uma pausa, mergulhando o lençol na água. No dia em que o menino morreu, a corrente desapareceu junto com ele. O corpo foi encontrado no rio, mas a corrente nunca mais foi vista. Até quando? Insisti. Até 3 dias atrás, quando a senhora Ana Luísa apareceu usando-a no pescoço. Ninguém sabe como ela a recuperou. Alguns dizem que ela foi até o rio e a encontrou. Outros, ela baixou ainda mais a voz. Outros dizem que ela nunca perdeu a corrente, porque foi ela quem matou o próprio filho. Senti um arrepio percorrer meu corpo. O que Mãe Zefa estava insinuando era impensável. Uma mãe matar o próprio filho? Por quê? Por que ela faria isso? Perguntei, incapaz de conter minha curiosidade. O menino descobriu algo. Algo sobre o pai e... Ela parou de falar abruptamente e retomou sua lavagem. Já falei demais. Vá embora, antes que nos vejam conversando. Afastei-me, com a cabeça fervilhando de pensamentos. A corrente que eu havia encontrado não era apenas valiosa por seu material, mas carregava consigo uma história sombria. Uma história de morte, de segredos familiares, de um possível assassinato. Naquela tarde, enquanto trabalhava na colheita do café, observei a casa grande de longe. Vi o senhor Eugênio saindo a cavalo,
provavelmente para supervisionar outras partes da propriedade. A casa ficou estranhamente silenciosa. Foi então que vi uma figura feminina na varanda. Era raro ver a senhora Ana Luísa, mas ali estava ela, vestida de preto, com o rosto pálido como cera. Parecia olhar para o nada, perdida em pensamentos que eu jamais conseguiria compreender. O que teria acontecido naquela família? O que o jovem Teodoro havia descoberto que lhe custará a vida? E como a corrente que supostamente estava com ele quando morreu havia parado no quarto principal da casa grande? A noite chegou com uma tempestade violenta. Os raios cortavam o céu, iluminando momentaneamente o interior da senzala onde dezenas de nós se amontoavam, tentando encontrar um pouco de conforto no desconforto compartilhado. Aproveitei a escuridão para desenterrar a corrente e examiná-la novamente. À luz dos relâmpagos, consegui finalmente ver o que estava gravado no medalhão, um nome e uma data. Teodoro Montenegro, 10 de maio de 1835. A data de nascimento do Filho do Senhor. Virei o medalhão e, para minha surpresa, havia algo escrito no verso: que esta corrente te proteja dos segredos desta casa. Um raio particularmente forte caiu próximo, fazendo tremer as paredes da senzala. Alguns rezavam em voz baixa, outros apenas se encolhiam, acostumados às intempéries da vida. Guardei a corrente novamente, mas não conseguia parar de pensar nas palavras gravadas nela. Que esta corrente te proteja dos segredos desta casa. Que segredos seriam esses? O que havia na fazenda São Tomé que precisava de proteção? Na manhã seguinte, a fazenda estava um caos. Durante a tempestade, um raio havia atingido parte da casa grande, causando um pequeno incêndio que foi rapidamente controlado. Mas o pânico gerado pelo ocorrido era palpável. Fui designado, junto com outros, para ajudar nos reparos. Enquanto trabalhávamos, percebi que a área atingida havia sido justamente a ala onde ficavam os aposentos da senhora Ana Luísa. Os móveis haviam sido removidos temporariamente e, entre os escombros, encontrei algo que me chamou a atenção: um pequeno diário com a capa parcialmente queimada. Sem que ninguém percebesse, escondi-o entre minhas roupas. Não sabia ler, mas conhecia alguém que podia: Padre Antônio, que vinha à fazenda uma vez por mês para ministrar os sacramentos. Ele havia me ensinado algumas letras em segredo, e também a Pai Damião, que agora conseguia ler um pouco. Talvez, juntos, pudéssemos decifrar o que estava escrito naquele diário. Padre Antônio chegaria em 2 dias. Até lá, precisava manter tanto a corrente quanto o diário escondidos. A situação se complicava cada vez mais. O que começou como um simples achado estava se transformando em uma teia de segredos que eu temia não conseguir escapar. Na noite seguinte, Pai Damião me chamou novamente. Seu rosto estava mais tenso do que nunca. O espírito do jovem Teodoro veio até mim, disse ele, com a voz trêmula. Ele procura por algo que lhe foi tirado. Algo que revelaria a verdade sobre sua morte. Engoli em seco. Seria a corrente? O que ele disse exatamente? Perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Disse que a verdade está na corrente. Que ela contém mais do que apenas o medalhão que todos conhecem. Há um segredo escondido nela, um segredo que seu pai mataria para manter oculto. As palavras de Pai Damião me atingiram como um chicote. O senhor Eugênio estaria envolvido na morte do próprio filho? E que segredo seria esse, tão terrível a ponto de justificar um assassinato? Quando todos dormiam, peguei a corrente novamente. Examinei-a minuciosamente, procurando qualquer coisa que pudesse estar escondida. Foi então que notei: o medalhão parecia mais espesso do que deveria ser. Com muito cuidado, usando a ponta de um prego enferrujado, consegui abri-lo. Dentro havia um pequeno pedaço de papel dobrado várias vezes. Com dedos trêmulos, desdobrei-o. Estava escrito em letras pequenas e apertadas, difíceis de decifrar na escuridão. Precisaria da ajuda de Pai Damião. No dia seguinte, enquanto trabalhávamos juntos no campo, mostrei a ele o papel que havia encontrado. Com dificuldade, ele conseguiu ler algumas partes. É uma confissão, sussurrou ele, com os olhos arregalados. O jovem Teodoro escreveu que descobriu que o pai dele não é o verdadeiro dono destas terras. Ele roubou os documentos de propriedade do verdadeiro dono e Pai Damião parou,
engasgando-se com as próprias palavras. E mandou matá-lo. O corpo está enterrado na margem leste do rio, sob 3 pedras grandes. Senti meu corpo gelar. O senhor Eugênio, o homem que decidia sobre nossas vidas e mortes, era um assassino e um ladrão. E seu filho havia descoberto a verdade. A mais, continuou o pai Damião, com dificuldade. O jovem Teodoro diz que confrontou o pai com essa informação e que teme por sua vida. Ele escondeu os documentos originais da propriedade em um lugar que só sua mãe conhece. E acredita que, pai Damião engasgou novamente. Acredita que o pai está envenenando a mãe aos poucos, para que ela não revele o que sabe. Tudo começava a fazer sentido. A doença misteriosa da senhora Ana Luísa, a morte do jovem Teodoro, o desaparecimento e o reaparecimento da corrente. Era uma história de ganância, traição e morte. O que faremos com isso? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Pai Damião ficou em silêncio por um longo momento. Precisamos entregar isso ao padre Antônio quando ele chegar amanhã. Ele saberá o que fazer. Concordei. Era nossa melhor esperança. Mas o destino tinha outros planos. Naquela mesma tarde, enquanto trabalhávamos, um dos feitores se aproximou de mim. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de satisfação cruel. O senhor quer ver você na casa grande. Agora! Meu sangue gelou. Porque o senhor Eugênio queria me ver. Teria ele descoberto sobre a corrente? Sobre o diário? Sobre o que sabíamos? Caminhei como um condenado até a casa grande. Cada passo parecia me aproximar mais da morte. O feitor me conduziu até o escritório do senhor, um cômodo que poucos escravos tinham permissão de entrar. O senhor Eugênio estava sentado atrás de uma grande mesa de madeira escura. Seu rosto normalmente vermelho pelo sol e pela bebida estava pálido. Ao seu lado, de pé, estava a senhora Ana Luísa, com os olhos vermelhos de choro. É este? Perguntou o senhor, sem olhar diretamente para mim. A senhora assentiu. Sim, ele esteve no quarto principal no dia em que a corrente desapareceu. O senhor Eugênio finalmente me encarou. Seus olhos eram frios como o aço. Onde está a corrente? Perguntou ele, com uma calma que era mais assustadora do que seus gritos habituais. Não sei do que o senhor está falando, respondi, tentando manter a voz firme. Ele se levantou lentamente, contornou a mesa e parou a poucos centímetros de mim. Podia sentir seu hálito de bebida. Não minta para mim, negro. Sei que você a pegou. A questão é, você já abriu o medalhão? Já viu o que estava dentro? Mantive os olhos baixos, como era esperado de nós, mas minha mente trabalhava freneticamente. Ele sabia do conteúdo do medalhão. Sabia do papel. Sabia da confissão do filho. Responda! Gritou ele, segurando meu queixo com força e levantando meu rosto. Foi nesse momento que vi algo nos olhos da senhora Ana Luísa. Não era medo, nem tristeza. Era determinação. Eugênio, disse ela, com uma voz surpreendentemente firme. Solte-o. O senhor se virou para ela, surpreso. O que disse? Eu disse para soltá-lo. Já basta. Já houve mortes demais por causa dessa maldita propriedade. O senhor Eugênio soltou meu queixo e deu um passo para trás, confuso com a súbita mudança de atitude da esposa. Ana Luísa, você não sabe o que está dizendo. Esse escravo roubou a corrente de Teodoro. A corrente que você tanto queria recuperar. Não, Eugênio. Você não entende. Eu não queria recuperar a corrente. Eu queria recuperar o que estava dentro dela. A confissão de nosso filho. A prova de seus crimes. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. O senhor Eugênio olhava para a esposa como se a visse pela primeira vez. Você sabia? Perguntou ele, com a voz trêmula. Sempre soube. Teodoro me contou tudo antes de confrontá-lo. Foi por isso que você o matou, não foi? Ele ameaçou expor seus crimes, e você o matou. Foi um acidente, murmurou o senhor, mas sua voz não carregava convicção. Não foi um acidente, assim como não é acidente o veneno que você coloca em meu chá todas as noites. Pensei que fosse minha doença que estava me matando,
até Teodoro me alertar. Desde então, tenho fingido beber o chá, fingido ficar cada vez mais fraca. Esperando o momento certo. Eu estava paralisado, testemunhando uma cena que jamais imaginei presenciar. Os donos da fazenda, aqueles que decidiam sobre nossas vidas, expondo seus próprios segredos sombrios diante de um escravo. O que você quer, Ana Luísa? Perguntou o senhor Eugênio, com a voz derrotada. Quero justiça para nosso filho. Quero justiça para o verdadeiro dono destas terras. E quero que você confesse seus crimes. Foi então que ela se virou para mim. Você tem a corrente, não tem? Hesitei. Admitir isso poderia significar minha morte. Mas algo nos olhos dela me deu coragem. Sim, senhora. Tenho. E o que estava dentro do medalhão? Um papel. Uma confissão do jovem Teodoro. O senhor Eugênio soltou um grito de raiva e avançou em minha direção, mas a senhora Ana Luísa se colocou entre nós. Não, Eugênio. Chega de violência. Chega de mortes. Foi nesse momento que o feitor, que havia permanecido à porta, interveio. Senhor, o padre Antônio chegou. Mais cedo do que o esperado. Uma expressão de alívio cruzou o rosto da senhora Ana Luísa. Faça-o entrar, ordenou ela, com uma autoridade que nunca havia demonstrado antes. O que se seguiu foi uma sucessão de eventos que mudaria para sempre o destino da fazenda São Tomé. O padre Antônio, ao ouvir a confissão da senhora Ana Luísa e ver a prova escrita pelo jovem Teodoro, decidiu levar o caso às autoridades. O senhor Eugênio foi preso, acusado do assassinato do filho e do verdadeiro dono das terras. Quanto a mim, a senhora Ana Luísa cumpriu uma promessa que havia feito ao filho antes de sua morte, concedeu a liberdade a todos os escravos da fazenda. As terras foram devolvidas aos herdeiros legítimos do verdadeiro proprietário, que decidiram manter a produção de café, mas contratando trabalhadores livres. A corrente de ouro, que havia sido o catalisador de toda essa história, foi guardada pela senhora Ana Luísa como lembrança do filho e como símbolo da verdade que finalmente veio à tona. Hoje, anos depois daqueles eventos, carrego comigo a lição que aprendi com a corrente de ouro. Às vezes, o destino coloca em nossas mãos mais do que simples objetos, coloca decisões que podem mudar não apenas nossa própria vida, mas a vida de muitos. A liberdade que conquistei não veio apenas da alforria concedida pela senhora Ana Luísa, mas da coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando ela parecia perigosa demais para ser revelada. E essa, talvez, seja a forma mais verdadeira de liberdade que qualquer homem, escravo ou livre, pode almejar.